Você sabia que existem vários evangelhos além daqueles que você tem na sua Bíblia? Mas por que esses muitos evangelhos que existem não estão na Bíblia? São livros proibidos? Venha comigo que eu vou te contar tudo. Muitos estudiosos defendem a ideia de que estes evangelhos que não estão na Bíblia não estão lá porque não se conhecem o autor deles, ou seja, são autores anônimos, mas isso não tem sustentação. Sabe por quê? Porque nem mesmo os evangelhos que já estão na Bíblia, ou seja, Marcos, Mateus, Lucas e João, também são autores anônimos. Marcos, por exemplo, ele morreu em 68 depois de Cristo. Mas o evangelho que leva o seu nome só foi escrito no ano 70 depois de Cristo. Mateus também. Mateus morreu em 70 depois de Cristo. E o evangelho que leva o seu nome no século 2 depois de Cristo. Ou seja, estes evangelhos que você tem na sua Bíblia hoje, Mateus, Marcos, Lucas e João, não foram escritos pelos apóstolos que conviveram com Jesus. Você vê a discrepância de tempo. Então, falar que os outros evangelhos também não estão na Bíblia porque não se sabe quem foi que escreveu, não faz nenhum sentido. Então, esta não é a razão. Mas, antes, eu quero dizer para você que a Bíblia protestante tem 66 livros, a Bíblia católica tem 73 livros e a Bíblia ortodoxa da Etiópia tem 81 livros. E por que tanta diferença entre uma Bíblia e outra? Quem está certo? O que os registros históricos nos revelam sobre isso? Antes de mais nada, precisamos entender o contexto, em que a Bíblia foi criada e que estes evangelhos foram também escritos. Depois de Jesus, muitos grupos cristãos se formaram. Não era apenas um grupo cristão. Veja bem, foram vários grupos cristãos que se formaram depois de Jesus. E uma coisa muito interessante que tem que ser levado em consideração é que cada grupo de cristão tinha os seus próprios evangelhos. Isso mesmo que você ouviu. Eles não tinham evangelhos em comum. Cada grupo de cristão tinha os seus evangelhos próprios. Então você imagina o tanto de divergência que havia até mesmo entre eles. Entre os primeiros cristãos, os cristãos primitivos. Porque veja bem, galera, não havia uma Bíblia como hoje, Os livros escolhidos para fazerem parte da Bíblia, não tinha. Cada grupo tinha os seus evangelhos que eles acreditavam. A Bíblia, como conhecemos hoje, ela só surgiu lá no finalzinho do quarto século, com o bispo Atanásio de Alexandria. E estes grupos, vários grupos que se formaram de cristãos, eles eram considerados uma seita judaica, porque os primeiros cristãos eram judeus que foram se convertendo ao cristianismo. Olha o contexto. Quem comandava em toda aquela região, onde tudo isso aconteceu, era o Império Romano. E os romanos eram politeístas, ou seja, adoravam a vários deuses. Então, os cristãos eram perseguidos. Mas chegou o momento em que o Império Romano entrou em uma crise. Muita corrupção, muita invasão bárbara e muita briga e divergência por causa de religião. E foi aí que Constantino, pensando numa jogada política, começou então a dar mais espaço aos cristãos. Porque até naquele momento os cristãos se encontravam clandestinamente, escondidos para não morrer. E quando Constantino abriu mais espaço para o cristianismo, os líderes de várias regiões começaram a fazer reuniões para decidir como eles iam organizar esta nova religião chamada religião cristã. E o nome destas reuniões eram concílios. Lá eles iam falar sobre tudo, para organizar os livros da Bíblia, para organizar o que eles iam crer, o que eles não iam crer. E olha, gente, era tantos grupos de cristãos que acreditavam em coisas diferentes que você pensa na confusão que dava. Porque, como eu falei, não havia ainda aquela Bíblia, que todos iam ler igualmente. Não. Então resolveram quais os livros que iriam entrar na Bíblia de fato. Mas os livros que foram escolhidos nessas reuniões não foram escolhidos porque eram verdadeiros e os outros que não entraram eram falsos. Não. Foi escolhido os livros
dos líderes que mais tinha contato com as pessoas grandes e poderosas da época. Então, os líderes de grupos cristãos que tinham esse jogo de cintura político e também eles tinham mais moral com as pessoas, esses é que foram mais ouvidos e estes evangelhos é que realmente entraram na Bíblia. Mas o negócio ficou feio. Por quê? Porque os outros evangelhos que não foram escolhidos mandaram queimar. E quem tivesse posse desses evangelhos eram presos e talvez até mortos. Então, as pessoas que tinham esses evangelhos, que agora passaram a ser proibidos, começaram a esconder esses livros, esses evangelhos em vários lugares. Estes livros são chamados apócrifos. Podemos aqui até dar exemplo de alguns, como o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Filipe, o Evangelho de Tomé. Se você pegar o Evangelho de Maria Madalena, você vai perceber que Maria Madalena ela nunca foi prostituta. Isso foi uma construção da igreja. E Maria foi uma grande líder naquela época. Ela estava até mesmo acima dos discípulos. Era um tempo onde o machismo imperava. Então, como eles iam colocar um livro onde dizia que uma mulher estava acima dos homens? Entendeu? E o Evangelho, por exemplo, de Tomé, onde o próprio Jesus diz que não precisaríamos de instituições ou de homens que fizessem este intermédio entre Deus e nós. E é bem isso que a religião faz, não é? Então isso não ia pegar muito bem para uma nova religião que estava surgindo. E eu não estou aqui dizendo se é certo ou se é errado. Eu estou aqui apenas te passando dados históricos, fatos históricos, para fazer você pensar e analisar. Diz aí para mim, o que você acha disso tudo? Você acha que esses livros deveriam estar na Bíblia? E olha, já foram achados vários evangelhos que foram escondidos naquela época para não serem queimados, hein? São muitos evangelhos. Então deixa aí a sua opinião. E se você ainda não é inscrito neste canal, já se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho de notificação. Tem um sininho aqui embaixo, quando você aperta nele, vai aparecer todos. Clique em todos, porque todas as vezes que fizermos vídeos novos, o YouTube vai te recomendar. Muito obrigado, galera. Até o próximo vídeo e valeu!